amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre os números decimais. Só que hoje nós vamos ver como a gente faz para comparar esses números e ver a equivalência deles. É uma matéria bem facinha, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então um grande beijo para vocês e curtam bastante nossa videoaula, ok? Tchau! A nossa videoaula de hoje vai falar sobre a equivalência de números decimais. Vamos começar? Quando nós falamos em decimais equivalentes, nós estamos falando de números decimais que têm o mesmo valor, ou seja, que são iguais. Então, agora eu quero que vocês observem as duas figuras que serão colocadas aqui para vocês compararem e ver como a gente vê um decimal equivalente. Nessa primeira figura, o inteiro foi dividido em 10 partes iguais e foram pintadas 7 dessas partes. Então, eu posso dizer que foram pintadas de verde 7 décimos da minha figura. Ou então, eu posso dizer que foram pintadas de verde 0,7 desta minha figura. 0,7, vocês já sabem que eu também leio como 7 décimos. Nessa segunda figura, o meu inteiro foi dividido em 100 partes iguais e foram pintadas 70 dessas partes. Então, a parte pintada corresponde a 70 centésimos, ou 0,70. Vocês podem observar aí que o 0,7 representa a mesma coisa que 0,70. As partes pintadas foram as mesmas. Então, a gente diz que 7 décimos e 70 centésimos são números decimais equivalentes, ok? Vocês acabaram de ver que os números equivalentes são aqueles que representam a mesma quantidade. Então, vamos observar isso nesses outros exemplos aqui abaixo. No primeiro, nós vamos ver que os 5 décimos vale a mesma coisa que 50 centésimos, que é igual a 500 milésimos. No segundo exemplo, nós temos 4 inteiros e 8 décimos, e nós vamos ver que ele vale a mesma coisa que 4 inteiros e 80 centésimos, que é igual a 4 inteiros e 800 milésimos. No terceiro exemplo, nós temos o número 7 inteiros. Ele vale a mesma coisa que 7,0, que é igual a 7,00 e que é igual a 7,000. E no quarto e último exemplo que nós vamos ver, nós veremos que 13 inteiros e 9 décimos é equivalente a 13 inteiros e 90 centésimos, que também é equivalente a 13 inteiros e 900 milésimos. O que vocês observaram nesses exemplos? Eu tenho certeza que vocês observaram que, se nós acrescentarmos ou retirarmos um ou mais zeros à direita da parte decimal de um número, esse número não se altera. Vamos ver agora como a gente faz para comparar números na forma decimal. Quando eu falo que eu quero comparar números na forma decimal, eu quero estabelecer uma relação de igualdade ou desigualdade entre eles. Para isso, nós vamos levar em conta dois casos. O primeiro desses casos é quando as partes inteiras são diferentes. E quando isso acontece, o maior número na forma decimal é aquele que tem a parte inteira maior. Vamos ver isso nos exemplos abaixo. Nesse primeiro, eu quero comparar 5 inteiros e 3 décimos com 2 inteiros e 38 centésimos. Então, para isso, eu vou olhar primeiro a parte inteira desses dois números. No caso, a parte inteira é o que vem antes da vírgula. Então, nesse primeiro número, a parte inteira é o 5. E no segundo número, a parte inteira é o 2. Quando a gente compara, a gente vê claramente que 5 é maior do que 2. Então, 5 inteiros e 3 décimos
é maior que 2 inteiros e 38 centésimos, porque o 5 é maior do que o 2. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu quero comparar 8 inteiros e 947 milésimos com o número 11 inteiros e 7 décimos. Primeira coisa, eu vou comparar a parte inteira do número. Nesse primeiro é o 8 e nesse segundo é o 11. Então, a gente viu que 11 é maior do que 8. Então, o número 8 inteiros, 947 milésimos, é menor que 11 inteiros e 7 décimos, porque 8 é menor do que 11. É bem fácil isso, né? Agora, nós vamos ver como a gente faz para comparar números na forma decimal quando as partes inteiras são iguais. Bom, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar a parte decimal, e o maior número é aquele que tiver a parte decimal maior. Porém, uma coisa muito importante é que quando eu for comparar a parte decimal, eu tenho que igualar o número de casas decimais acrescentando zeros. E nós vamos ver como a gente faz isso na prática através dos exemplos abaixo. Nesse primeiro exemplo, eu tenho o número 7 décimos para ser comparado com o número 693 milésimos. Primeira coisa, eu vou olhar as partes inteiras, ou seja, o que está antes da vírgula. Eu observo que elas são iguais. Em ambos os números, eu tenho zero como parte inteira. Então, agora eu vou olhar a parte decimal. E aí eu observo que o primeiro número tem apenas um algarismo depois da vírgula e o segundo número tem 3 algarismos depois da vírgula. Então, antes de eu comparar, eu tenho que igualar as casas decimais. Então, esse primeiro número que só tem um algarismo depois da vírgula, eu vou acrescentar 2 zeros. Então, vai passar a ser 700 milésimos. E aí eu posso comparar tranquilamente com 693 milésimos. E vejo que 700 milésimos é maior que 693 milésimos, porque 700 é maior do que 693, né? Então, voltando no primeiro exemplo, eu posso dizer que 7 décimos é maior que 693 milésimos. Vamos fazer mais um? Agora, eu quero comparar o número 4 inteiros e 372 milésimos com o número 4 inteiros e 38 centésimos. Observo que a parte inteira dos dois números são iguais, é 4. Então, vou olhar a parte decimal. O primeiro número, eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. E o segundo número, eu tenho apenas 2 algarismos depois da vírgula. Então, eu tenho que igualar as casas decimais. Então, nós teremos a comparação de 4 inteiros e 372 milésimos com 4 inteiros e 380 milésimos. Observaram que eu acrescentei um zero? Então, agora eu posso comparar. E aí, eu verifico que 4 inteiros e 372 milésimos é menor que 4 inteiros e 380 milésimos. Por quê? Porque 372 é menor do que 380. Assim, volto lá no meu exercício inicial e boto o nosso sinal de menor que, porque 4 inteiros e 372 milésimos é menor que 4 inteiros e 38 centésimos. Não esqueçam de igualar as casas decimais, hein? Esse é o pulo do gato. Agora chegou a hora de nós resolvermos as nossas atividades. Então, façam todos os exercícios propostos para praticar tudo que foi aprendido por aqui hoje, ok? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau!